Bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 6, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E não exatamente o título do item 6 é o amai-vos e instruí-vos, mas é uma frase jogada no meio de todo o texto. Eu não vou ler o texto aqui, apesar dele ser bem pequeno, e eu sempre espero e anseio que após uma palestra as pessoas que estejam aqui assistindo tenham o compromisso consigo mesmo de buscar essa leitura, em seus lares. Então anotem mentalmente, anotem da forma que quiserem e procurem fazer essa reflexão posterior também em seus lares. A humanidade, ela aprende a caminhar assim como uma criança, Talvez aqui a maioria de nós não se recorde direito quando a gente começou a andar. Alguém aí se recorda? Eu não me recordo quando eu comecei a dar meus primeiros passos, mas eu tenho uma noção baseado nas histórias que minha família às vezes resolve me contar. Normalmente é com o intuito de tirar um sarro, com a minha cara, a quantidade de vezes que eu caí, os medos que eu possuía, enfim, a demora ou não em começar a andar, porque meu irmão começou a andar primeiro, ou isso ou aquilo outro, que são coisas naturais do desenvolvimento humano. Só que a criança, ela por um instinto inato, algo natural, ela tende a começar a se libertar do seio materno, do chão, e ela ameaça com pequenas instruções, porque você não consegue ensinar a andar uma criança 100%. Você até tenta, põe ela de pé, pega nos bracinhos e vai manipulando como um marionete, como se isso fosse realmente conduzi-la aos primeiros passos. Mas por mais que você fale, às vezes a gente vai perceber que o instinto do ser humano é começar a caminhar pé ante pé, passo a passo. Os primeiros, como eu disse, vacilantes, com alguns tombos, e depois, quando se apruma, quando se percebe o jeito como se procede, o mecanismo, nós passamos a caminhar com uma determinada tranquilidade. Para horror das mães e dos pais, caminha-se até demais, corre-se para todos os lados. Independente de qualquer coisa que seja, nós temos como um hábito aprender algo e de repente segui-lo como paradigma. Diferentemente da criança que aprende a caminhar, e há só um jeito de caminhar, ou existe outros jeitos? A gente pode até inventar passinho, corrida, etc., o que quer que seja, mas só há um jeito de caminhar. É ter segurança, acreditar naquilo que o teu corpo pode, no que o teu corpo conduz, de seguir adiante, mas não num processo objetivo. O caminhar não tem um objetivo. Tem um objetivo? Eu vou andar. O andar não é meu objetivo. Eu vou andar para, perder peso, manter a saúde. Eu vou andar para alcançar uma pessoa na rua. Eu vou andar para ir até um determinado local. Então andar, ele não é o foco do nosso conceito hoje. E quando nós falamos isso, quando nós deslocamos isso do ato natural do ser humano para o ato consciente do ser humano, nós vamos ver que o andar, ele se reflete na questão da instrução. Então o Espiritismo, ele nos traz coisas importantes a serem refletidas nesse sentido. Mas o Espiritismo, ele não foi o primeiro a trazer o conceito da instrução, do amor. Aliás, o amor, num sentido mais restrito, ligado ao nosso íntimo, ele tem muitos valores. Cada um de nós aqui, hoje, nós podemos enxergar o amor de uma forma diferente.
Podemos até chegar numa determinada concordância, não totalmente igual, mas aceitar a opinião do outro. Mas para nós, o amor ele tem um sentido de acordo com aquilo que nós nos instruímos. Isso é um fato. A história, ela está aí justamente para nos dizer isso. Há alguns séculos atrás, o amor ele era condizente e tinha uma relação direta com aquilo que nós acreditávamos, com aquilo que a cultura vigente à época nos proporcionava como o melhor. Então, se nós buscamos o melhor, nós temos amor por algo. Alguém aqui não possui amor por algo? É difícil, né? Na questão 895 do Livro dos Espíritos, eu acho que tem gente aqui que já está enjoada de eu ouvir falar dela. Ela nos fala mais ou menos o seguinte, que o que atrapalha o nosso avanço social e o nosso avanço individual, o nosso progresso moral, é o interesse pessoal. Aquilo que nos interessa, né? Com mais força. Então isso muitas vezes ele atravanca, atrasa o nosso desenvolvimento moral. Quando eu falo que algo nos atrapalha o desenvolvimento moral, eu não estou falando no sentido de imoralidade da forma como nós enxergamos na sociedade, ou da forma como nós achamos que é o politicamente correto, os modos de sociabilização, o modo de condução da vida pessoal. Existem pessoas que amam determinados vícios, por exemplo, e quando a gente estende a questão para os vícios, nós vamos entender que os vícios eles têm uma categoria, um conjunto quase que infinito a ser interpretado. Só que nós, ao pré-julgarmos, nós estamos olhando os vícios que, de repente, confrontam aquilo que a gente acredita. Não vou citar nenhum, já deve ter um monte de balõezinhos na cabeça com um monte de vícios, né? Que normalmente estão apontados para o outro, né? Mas eu tenho os meus 3 dedos apontados aqui para mim, escondendo, mascarando os meus próprios vícios. Então, quando se atribui a questão do amai-vos e instruí-vos dentro do Espiritismo, nós vamos fazer alguns apontamentos interessantes. Primeiro, Jesus ele nos trouxe esse conceito através do Espírito de Verdade num sentido um pouco mais amplo. Afinal, qual é a nossa capacidade de amar além do nosso próprio nariz, além daquilo que a gente realmente acredita que é o correto? Então não existe outra maneira a não ser a instrução. Nós temos alguns pontos importantes no pequeno texto que eu destaquei, e eu vou ler um deles agora. Ao final do texto nós temos o seguinte: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. Nesse caso, o Espírito de Verdade, ele atribui todas as verdades, né? Toda a razão ao cristianismo. Mas nós não podemos deixar de analisar a coisa de uma outra forma. Jesus, ao iniciar as suas pregações, ele não criou o cristianismo. O cristianismo foi criado, foi gerado pelos homens. E também, Jesus, ele não estipulou de uma forma amorosa ou não, ele pregou, ele mostrou como as coisas poderiam ser conduzidas, foi amável no momento que deveria ser e austero, muito austero quando foi conclamado a isso. Então, quando nós falamos em amor, nós não podemos nos reportar exatamente ao amor utópico, aquele amor místico, né? Porque o amor ele não se trata de um processo de autoafirmação. Se nós nos ajoelharmos 30 dias seguidos e ficarmos ali, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo infinitamente, nós não vamos começar a amar por autoafirmação.
né? E não, algumas pessoas que brincam com isso, autoafirmação e autoajuda, ela é muito boa, mas é muito boa para quem fez os livros, né? Porque enche os bolsos, né? É muito bacana. A autoajuda e a autoafirmação, ela é muito importante para mim, que acredito nisso. Mas se ela vai resolver no campo restrito do meu pensamento, aí já são outros 500. Então, nós vamos começar a perceber que essa autoafirmação, ela tem que vir junto da ação. A ação deve fazer parte constante do nosso crescimento. Como eu disse na nossa infância, se a criança já começasse a pensar, eu até acredito que a criança pensa, né, naquela idade ainda. Nós é que não entendemos o que ela pensa, mas ela pensa. E se ela ficasse pensando ali sentada, eu vou andar. E eu vou andar. Não, eu vou andar. Mas se ela não levantar, começar a gatinhar, ela não vai andar nunca. Da mesma forma, nós como seres humanos não vamos nos instruir se nós não procurarmos algo em que possamos nos instruir. Da mesma forma que nós não vamos conseguir nos instruir se nós não tivermos também pessoas que muitas vezes peguem nas nossas mãos e comecem a gerar os primeiros passos, os primeiros incentivos para que a gente siga adiante. Ora, quando a gente fala que uma mãe e um pai têm uma missão muito importante, que é de guiar os filhos nos primeiros passos, nos primeiros conhecimentos, nós, quando buscamos o conhecimento, nós não sabemos buscá-los com autonomia. Nós vamos buscá-los dispersos em vários pontos, em várias doutrinas. Então, quando nós resolvemos buscar a instrução, normalmente nós vamos buscar o apoio naqueles que nós consideramos mais instruídos. Platão chamava isso de amor, e foi confundido muitas vezes com pederastia, né? Porque ele falava que amava um belo jovem apetecível de inteligência, ou que despertasse nele a sua inteligência. Então ele passava a amar a sua inteligência, não no sentido estético do corpo físico, mas no sentido estético de como esse jovem oferecia a sua ansiedade, a sua vontade de aprendizado. E as pessoas mais velhas teriam como uma obrigação, né, amar, adotar esse jovem e passar a distribuir-lhe o conhecimento já adquirido. Da mesma forma, a humanidade, ela continua seguindo nesse mesmo processo. Como espíritas, nós acreditamos que Deus cria infinitamente espíritos, e nós estamos em diferentes escalas evolutivas. Estando em escalas diferenciadas de evolução, é claro que sempre haverá alguém a ser instruído. E uma das coisas que cita o trecho citado do Evangelho é que um dos maiores males da humanidade é o egoísmo de não estender as mãos àqueles que nesse momento estejam em situação desprivilegiada ou numa situação de ignorância. Nossa, quanta arrogância o Anselmo falar isso. Quem poderia estar numa situação desprivilegiada em relação a mim? Muitos. Como também existem muitos que já são privilegiados pelo conhecimento e pelo tempo de vida e até pelo tempo de existência como espírito. Então vai haver sempre essa permuta, essa troca de informações, e ela se define de uma maneira clara como um amor real, o amor verdadeiro, aquele amor onde nós olhamos para o outro, sentimos o interesse, o desejo daquela pessoa de aprender, o desejo do grupo de aprender, e oferecemos o pouco do nosso conhecimento para que essa pessoa crie autonomia e possa seguir adiante. Não é assim que acontece com os nossos filhos? Apesar de causar uma certa frustração, né? Eles crescem, criam autonomia, vão embora,
nós perdemos a autoridade, mas e aí, o que isso quer dizer? Não quer dizer quase nada, né? Mas faz parte do processo. Então, muitas vezes, nesse processo de crescimento moral do ser humano, se nós estendemos a mão para alguém em algum momento, para que essa pessoa inicie seu processo evolutivo no sentido ético e moral, é claro que nós não vamos poder ficar desejosos de segurá-las, né? No nosso abraço constante, egoísta, camuflado com a máscara da fraternidade. Então, na filosofia da religião, existe algo chamado numinismo, ou numinoso. De uma forma bem simples, seria a pessoa alcançar o divino, uma consciência mais ampla, através da meditação. Não é da autoafirmação, da crença cega, do crer por crer, mas da meditação. Então, a pessoa que medita naquilo que é bom e belo, ela tem que chegar a uma conclusão óbvia de que algo falta em si mesmo. Sócrates, nas suas pregações, ele usava muito um termo que estava inscrito num oráculo, o oráculo de Delfos. E lá continha a seguinte frase que muitos confundem e atribuem a Jesus. Mas uma frase simples, pequena: conhece-te a ti mesmo. Agora, nesse momento, quem por um acaso lembrou da questão religiosa e falou: puxa, eu já ouvi isso numa igreja, numa casa espírita, num centro de umbanda, vai falar: poxa, mas qual relação tem isso tudo com amor e instrução? Ora, uma pessoa que busca a instrução e tem a vontade necessariamente de crescer, de abrir mão de algo, e esse algo normalmente é o nosso egoísmo em relação à humanidade, ela vai perceber que, ao se autoanalisar, aí entra a questão da autoajuda, da autoanálise, ela, com toda a sinceridade do mundo, vai começar a perceber todos os miseráveis defeitos que possui. Eu estou falando ela porque eu não possuo defeito, eu já sou uma pessoa quase angelical. Não sei se vocês percebem, mas é assim a coisa, né? Mas vejamos, quem aqui tem vontade de se autoanalisar? Todo mundo tem, né? Mas quem tem vontade de aceitar de verdade as próprias deficiências? E aonde estão essas deficiências, principalmente? Um minuto de reflexão, por favor. Eu não tenho certeza nesse momento, e se eu falar alguma besteira vocês podem me corrigir daqui a 2 meses, quando eu voltar para uma próxima palestra, que São Francisco de Assis deve ter falado algo mais ou menos assim, que ao deitar, ao ir dormir, que a gente fizesse uma análise de como foi o nosso dia, se nós prejudicamos alguém, etc, 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 e a gente pode incluir nessa lista tudo que tiver de mal dentro de nós, né? E se por um acaso nós chegarmos à conclusão de que atingimos esse objetivo, glória, parabéns, aleluia, amém, chegamos a um bom objetivo. Agora, se infelizmente nós esbarramos em um item dessa lista enorme que eu mesmo criei na minha mente agora, algo deve ser feito urgentemente. Mas isso era talvez São Francisco, né? Agora eu tenho uma lista, como diria na polícia, uma capivara enorme. Então, a cada vez que eu vou fazer uma reflexão dessa, eu me sinto muito entristecido, porque, é claro, naquele afã de concluir as minhas tarefas do dia, aquele afã de cumprir o compromisso que eu assumi comigo mesmo, muitas vezes eu fui mal para as pessoas que estão à minha volta. Mas não é uma maldade que a gente determine como uma grande maldade, mas são as pequenas maldades acumuladas ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, do ano, que vão
caracterizar o nosso sofrimento. E como eliminar esse mal diário? Falando, eu não vou mais fazer mal aos outros, eu não vou responder à minha mãe, eu não vou passar mais tarefa ao meu colaborador do que ele pode fazer, eu não vou exigir mais, eu vou dar o máximo de mim como colaborador para que o meu empregador fique satisfeito. Nós não vamos atingir exatamente dessa forma, porque se nós ficarmos apenas nesse ambiente do pensamento, nós vamos ficar na falsa pretensão de que estamos melhorando. Existe uma frase que diz mais ou menos assim: age com base em uma máxima que sirva como lei universal. Jesus, ele, muito antes, falou de uma forma diferente. Ele falou: faça ao próximo o que deseja a si mesmo. Então, Immanuel Kant, quando ele fala age com uma máxima que possa servir como lei universal, ele está falando sobre moral e ética. A moral é aquele ponto em que nós agimos de forma já instinta, conhecedores de que aquilo é bom para mim e para todos. Eu não preciso pensar, refletir se eu vou fazer mal a outra pessoa ou bem. Eu sei que vai ser bom para o desenvolvimento e para o benefício de todos. A ética não. A ética, apesar de existir dentro de todos os aspectos sociais, ela nos traz um ponto muito diferente. Eu posso concordar com as regras de uma empresa, com as regras familiares, com regras infinitas que existem na sociedade, porque me convém. Não necessariamente que eu as aceite. Tá? Então, muitas vezes nós não agimos, nós não fazemos determinadas coisas simplesmente por termos medo das represálias e das sanções que podem ocorrer. Moralmente falando, nós não temos o que temer com relação a isso, porque nós atingimos um grau em que a concordância do bem é maior para todos. Por isso, é muito importante o convívio social e as regras, principalmente, para que, através dessa instrução, que é, a princípio, a legislação das normas para que elas estabeleçam uma conduta normal, politicamente na sociedade, possam trazer o equilíbrio a todos em convivência. E elas são importantes, são muito importantes, porque é o melhor meio de instrução que nós temos. As regras e as observações nas condutas alheias. Por que nas condutas alheias? Porque quando nós enxergamos o erro alheio, e o criticamos, porque é o que normalmente se faz, o motorista do ônibus foi agressivo com aquela senhorinha. Me desculpem, meus amigos motoristas, tá? Foi só um exemplo assim que me veio agora. Ótimo. Mas foi um ponto de vista que nós enxergamos e que, de repente, apesar daquele motorista não devesse agir daquela forma, nós não sabemos como foi o comportamento daquela velhinha durante a semana inteira, pegando o ônibus várias vezes por dia. Então, muitas vezes é um modo reativo que nós deveríamos estar trabalhando para que não ocorresse. Então, às vezes nós julgamos os atos alheios de uma única perspectiva, e esse não é um sinal de instrução, um sinal de amor ao próximo, como nós deveríamos levar ao pé da letra. Enfim, a partir desse exemplo, eu acho que todos podem levantar inúmeros outros que ocorrem diariamente
em suas vidas, de forma a refletir melhor quais são as nossas atitudes, quais são as nossas reações em relação aos erros alheios e por que nós somos tão condescendentes com os nossos próprios. A partir do momento que somos condescendentes com os nossos próprios erros, a partir do momento que nós alisamos a nossa própria cabeça, é porque está faltando alguma coisa na nossa jornada evolutiva. Então, se nós não nos apegarmos na questão da instrução, se nós olharmos a instrução apenas como um mero aglomerado de palavras, nós vamos estar numa situação muito triste. Nós vamos estar voltando à questão 895 do Livro dos Espíritos. Vamos estar paralisados no nosso amor, no nosso crescimento, justamente porque nós não abrimos mão do nosso interesse pessoal. Qual é o nosso interesse pessoal? Vocês já pararam para pensar nessa situação? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Eu tenho dois aspectos a serem abordados aqui. Muitas vezes as pessoas dizem: eu estou interessado em auxiliar o próximo, em ajudar o próximo, e considera isso como uma grande virtude, né? Eu acho até louvável, é interessante, mas muitas vezes esse sentimento de amor ao próximo, ele não ultrapassa o campo da exposição da vaidade, do orgulho, se tornando um vício enorme na vida da pessoa, onde ela mascara algo tentando ficar em evidência constantemente. Ora, se a gente parar para fazer uma reflexão ou uma observação, nós vamos ver que nós encontramos essa situação à nossa volta o tempo todo. Então, como a nossa obrigação é buscar a instrução, e através da instrução nós temos que aprender a lidar com a tolerância, né, e as adversidades do dia a dia, nós vamos começar a compreender que o amor, ele é a prática das boas ações que nós vamos estudando, aprendendo com o longo do tempo. Se eu consigo relevar uma crítica, se eu consigo relevar uma disputa financeira, se eu consigo relevar uma série de coisas, significa que eu estou começando a caminhar no sentido maior da nossa existência, que é o aperfeiçoamento moral. Agora há pouco, na tela apareceu uma frase mais ou menos assim: que o espírito é aquele que se esforça em melhorar a si mesmo dia a dia. Como não há espírita aqui, eu me pergunto se o espírita que frequenta o NEOV, ele realmente está se esforçando para se melhorar dia a dia, não apenas no convívio do NEOV, mas no convívio familiar, no convívio do trabalho, aprendendo a não passar por cima das pessoas com o único objetivo de galgar a escala social ou a escala da aparência social. E esse é um ponto muito importante para a reflexão geral. Como nós nos colocamos? Existe uma frase mais ou menos assim, eu gosto muito de falar do mais ou menos, porque como eu não tenho elas decoradas ao pé da letra, que o sucesso dos maus é a omissão dos bons. Isso me toca muito, eu fico muito feliz com isso, porque eu estou incluso no grupo maior. Não sei se vocês me entendem, mas eu estou incluso no grupo dos maus. Porque os bons de verdade, não é que eles são omissos. As pessoas boas que atingiram um determinado grau de evolução, elas não são omissas, mas elas respeitam a diferença e a condução humana do qual elas se determinam a levar as suas vidas. Então hoje, nós vemos e passamos por diversas situações. Nós não podemos nos colocar acima da média humana, porque se nós formos avaliar, os problemas, as disputas, elas só mudam de família e trabalho. Mesmo que as famílias possuam 30 pessoas ou 3,
os problemas são iguais. E se através da nossa instrução, do nosso conhecimento, da aceitação daquilo que a gente considera como justo, nós não tivermos condições de praticar a tolerância, de praticar em nós mesmos os atos morais que nós não vemos nos outros, de que adianta a busca dessa instrução? De que adianta estarmos no NEOV, sei lá, 8h30 da manhã, né, se nós não tivermos o interesse, né, real de colocar em prática aquilo que nós estamos buscando como instrução? O passe vai resolver, com todo respeito ao passe pessoal, né? O passe vai resolver esses problemas familiares, esses problemas de atrito social? Não? A entrevista vai resolver isso? O curso ele é mais amplo, ele vai resolver esse problema? Apesar de muitos entrarem no campo da instrução, se não forem colocados em prática, de nada vai adiantar. Então essa é a pequena reflexão que eu gostaria de deixar para essa manhã de domingo. O amai-vos, ele tem um sentido muito maior. Ele não é um sentido místico e nem deve ser tratado num sentido utópico. Não existem utopias. O amor ele não vai florescer por autoafirmação, ou apenas porque as pessoas dizem que eu tenho que amar. Primeiro eu tenho que compreender o que é o amor. Eu tenho que entender o que é o amor e em que direção ele segue, para depois começar a colocá-lo em prática. Fora isso, nós vamos ficar apenas no campo da autoafirmação, e a autoafirmação não nos conduz a nada sem a nossa ação e a nossa decisão. Um bom domingo e uma boa semana a todos.